Estamos no segundo dia. Estamos no segundo dia da nossa campanha de jejum e oração. Este é o jejum anual, o salto da fé. Este ano, Deus nos deu este tema, esta direção para estarmos meditando sobre a fé. A fé em diversas variações, a fé nas muitas perspectivas que ela abrange. Estivemos meditando no livro de Hebreus, capítulo 11, no início do ano. Foi tremendo, Deus moveu de uma forma tremenda. Deus falou profundamente aos nossos corações no tema dos heróis da fé, naquele capítulo magistral de Hebreus, capítulo 11. E Deus trouxe a manifestação da sua sabedoria predestinada ao nosso entendimento e abriu os nossos olhos para vermos coisas tremendas na carta aos Hebreus, capítulo 11. Nós vimos também este ano, na segunda etapa do jejum, a carta de Paulo a Tito. Foram dias gloriosos que estivemos aqui meditando na palavra de Deus e recebendo revelações do Espírito Santo de Deus, profundas revelações do Espírito de Deus sobre a fé em muitas perspectivas importantes para a nossa vida como cristãos. E agora, nessa terceira etapa do nosso jejum, o Espírito Santo nos trouxe o direcionamento para meditarmos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, os versículos 22 e 23. Apenas dois versículos que falam sobre o fruto do Espírito Santo. E você deve ter recebido a nossa cartilha, a cartilha do jejum. Nós temos praticado o jejum utilizando essa metodologia da cartilha para trazer mais unidade, para trazer um senso de coletividade, porque esse jejum é uma convocação para toda a igreja. Então, quando nós participamos, estudando juntos, orando juntos, mesmo que estejamos em lugares diferentes, distintos, no nosso dia a dia, trabalhando, estudando, mas nós temos esta ligação espiritual com o corpo de Cristo. E todos os dias, quando você lê esse texto, faz a oração da cartilha, você está se conectando não somente com Deus, mas com todos os seus irmãos que estão participando desta campanha. E nós cremos que esta também é uma campanha de milagres. Eu estou esperando coisas grandes de Deus que vão ser liberadas até o domingo, quando nós estaremos concluindo esta campanha. Eu creio em milagres. I believe in miracles. Eu creio que Deus é um Deus de poder, é um Deus que opera maravilhas, é um Deus que manifesta a sua glória de forma sobrenatural. Quantos creem, digam amém. Então esta é uma campanha para nós estarmos buscando pela fé a resposta de Deus para os nossos alvos, para os nossos desafios, para os nossos sonhos, para os nossos projetos. Traga os seus alvos a Deus nessa campanha. Até o domingo estaremos todas as noites aqui, até a sexta-feira sempre às 20 horas e no sábado e no domingo às 19 horas, sendo que no domingo nós temos duas reuniões, uma pela manhã às 10 da manhã e outra à noite às 19 horas. Será o encerramento da campanha, uma grande festa, a festa da colheita. Nós estaremos celebrando o encerramento desse ano com todas as nossas células, líderes, supervisores, membros da igreja estarão festejando e dando graças a Deus pelo ano 2017, comemorando, celebrando as bênçãos, os frutos que colhemos em 2017, mas também profetizando sobre o ano 2018. Uma unção de multiplicação será liberada no próximo domingo à noite sobre a nossa comunidade. Eu creio em nome de Jesus. Essa também é uma campanha de guerra espiritual. Nós precisamos ter consciência de que o jejum é uma arma de guerra, e quando nós começamos a jejuar, isso incomoda o inimigo, isso incomoda Satanás. Satanás não quer que você jejue, Satanás não quer que você ore, Satanás não quer que você se torne mais íntima de Deus, Satanás não quer que você se torne mais amigo de Deus, que você ouça mais sensivelmente a voz de Deus. Ele quer te deixar carnal, ele quer te paralisar na igreja, ele quer te colocar num
padrão medíocre de espiritualidade. Quando você se propõe a orar, a buscar a Deus, a se consagrar, é óbvio que o inferno fica mobilizado, porque não é somente um, são todos. É a igreja se levantando para um nível maior de conquistas no mundo espiritual. Então nós precisamos também estar revestidos, precisamos estar preparados, precisamos estar debaixo do sangue de Jesus, precisamos estar atentos, precisamos estar vigilantes, porque o inimigo, durante um tempo de jejum, ele sempre arma ciladas, ele provoca, ele manda dardos, ele procura nos desanimar, nos abater de toda forma. Mas não desista, porque o Senhor já decretou a sua vitória. Fala para a pessoa que está do lado: meu irmão, não desista, porque o Senhor já decretou a tua vitória. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele é grande. Vamos então ler a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Vou pedir ao Roberto só para diminuir um pouquinho aí o volume da minha voz. Ontem eu preguei sem microfone, né? Estava faltando luz. Então, assim, imagina a gente jogar isso dentro de um sistema amplificado, pode até prejudicar os tímpanos dos nossos amados irmãos, né, Roberto? Vamos ser amorosos, cuidadosos com o povo de Deus, sempre zelosos das coisas do Senhor. Você é uma bênção muito grande. Obrigado. Gálatas 5, 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade ou a paciência, a benignidade ou a amabilidade, a gentileza, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Levante a sua mão direita ao Senhor. Pai, nós estamos no segundo dia de consagração total ao Senhor, Deus de toda glória, Santo de Israel, aquele que era, que é e que há de vir, Senhor soberano do universo, Senhor absoluto das nossas vidas. Nós queremos declarar nesse dia o teu reino e a tua glória neste lugar, nesta cidade, nesta nação e em toda a terra. Nós tomamos posse desta palavra, pois somos teus filhos. A tua palavra diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. E nós temos certeza que o Espírito que em nós habita é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Cristo, é o Espírito da promessa, é o Espírito da graça, é o Espírito da aliança, é o Espírito da verdade, é o Espírito da sabedoria e da revelação, é o Espírito de conselho e fortaleza, é o Espírito de prudência e de conhecimento, é o Espírito que vem do Senhor, que foi derramado em nossos corações. E é este Espírito Santo que não somente nos concede dons espirituais, mas também manifesta em nosso caráter o fruto da sua presença, a vida de Jesus. E é isso que nós buscamos nesse jejum, que o grande salto da fé na vida de cada irmão, na minha própria vida, seja podermos expressar o fruto do Espírito Santo, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver não o homem, mas a glória de Cristo em cada um de nós. Nós oramos pedindo que o Senhor ministre essa palavra ao nosso coração nessa noite, que o milagre da santidade, o milagre da transformação aconteça nas nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Desata os teus milagres nesse lugar, na vida de cada irmão, de cada família aqui representada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Falar do fruto do Espírito é um grande desafio, principalmente para pessoas que têm um temperamento colérico, como é o meu. Pessoas que têm um temperamento fleumático, né? Melancólico, tem um outro tipo de temperamento, de postura, de reação, mas geralmente o sanguíneo e o colérico têm grande dificuldade com o fruto do Espírito Santo, porque é preciso que o Espírito de Deus domestique, domine. É um trabalho de adestrador precisa ser feito na personalidade, no temperamento, no caráter de pessoas explosivas. O famoso psicólogo educador John Dewey, ele disse que a virtude mais útil no mundo moderno é a paciência. O fato é que nós precisamos dela o tempo todo.
Nós precisamos de paciência em todos os lugares. Nós precisamos de paciência em todos os níveis. Provérbios 16:32 diz: melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que conquista uma cidade. E ao testar nossa paciência, Deus nos concede a verdadeira paciência. E é assim que Deus faz, porque pode parecer ser fácil ser paciente quando tudo está bem. Se nós estamos num ambiente confortável, onde não há estresse, onde não há pressão, nós estamos relativamente bem. Mas quando as coisas não acontecem do jeito que nós planejamos, do jeito que nós gostaríamos, quão paciente você tem sido? Quão paciente você é? Há 4 maneiras de testar a sua paciência. Primeiro são as interrupções. Nós todos experimentamos isso. Você senta para jantar, o telefone toca. Você entra no banheiro para tomar um banho, na hora que você abre o chuveiro, alguém buzina na porta. Você senta no vaso sanitário. Você começa a estudar alguma coisa, o WhatsApp começa ele está calado o tempo todo. Eu não sei se você experimenta isso. Tem certas coisas da sincronicidade que são muito irritantes, que são incrivelmente perturbadoras da nossa paciência. E as interrupções, elas acontecem todo o tempo. Nós vamos fazer uma coisa, nós planejamos algo e nós somos interrompidos. Nós, durante um tempo da nossa experiência de casados, com filhos pequenos, nós às vezes ficávamos um tanto quanto em crise, porque parecia que os meninos tinham um certo sensor, eles descobriam a hora que a gente estava namorando, né? E é impressionante como eles batiam na porta do quarto naquele momento, sabe, irmãos? E assim a gente ficava, meu Deus do céu, o que é isso? Parece uma coisa programada, arquitetada, sincronizada. E isso acontece com todo mundo. Todos nós passamos por essas situações em que somos interrompidos e ficamos chateados, ficamos aborrecidos, perdemos a paciência. Os discípulos de Jesus ficaram aborrecidos em alguns momentos, principalmente com aquela agenda cheia de Jesus, que Jesus tinha uma agenda muito cheia, né? Muito cheia de atividade, e eles ficaram chateados. A Bíblia fala de um momento que eles ficaram chateados, que as pessoas quiseram interromper a agenda de Jesus. Você lembra do episódio que os pais trouxeram as crianças para Jesus abençoar, e os discípulos estavam impedindo? Eles disseram: não, esse não é o momento, vocês estão atrapalhando a agenda do homem, não é por aí não é agora não, é uma outra hora. Lá em Mateus 19, 13, 14, então lhe trouxeram algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai as crianças, e não as impeçais de virem a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então os discípulos viram aquilo como uma interrupção do protocolo, né? Jesus viu como uma oportunidade, e nós precisamos começar a lidar com as interrupções de uma forma mais paciente, porque elas são o primeiro teste da nossa paciência. Segundo teste da nossa paciência, da sua paciência, são os inconvenientes. Como você lida com os inconvenientes que acontecem todos os dias? Nós, ocidentais, detestamos ser adiados, ser prorrogados. Nós somos a geração do aqui e agora, nós somos a geração da mentalidade micro-ondas, nós somos a geração instantânea do leite em pó, do café solúvel. Nós não gostamos de esperar, nós queremos tudo para já, nós queremos tudo rápido, e o mundo está ficando cada vez mais acelerado. A tecnologia da qual nós hoje estamos todos fazendo parte, né, inseridos nela, queiramos ou não, ela tem acelerado o ritmo de vida das pessoas. Há 150 anos atrás, as pessoas ficariam tranquilas se não conseguissem pegar uma carruagem para ir para um município próximo. Elas esperavam 1 ou 2 dias a próxima carruagem passar e elas iam pegar. Talvez em algumas cidades do interior, em distritos bem remotos, o ritmo de vida, o timing
a forma como o tempo se processa seja bem diferente do que estamos vivendo hoje nas grandes cidades, e isso traz um nível de estresse muito maior. Nós ficamos irritados, nós ficamos aborrecidos, até por exemplo com algumas pequenas coisas que acontecem no trânsito, até um sinal quando fica vermelho. Às vezes a gente está com pressa, quer chegar num lugar e a gente começa a contar semáforos, contar sinais vermelhos, porque nós estamos com pressa, porque não podemos esperar. Lucas, no capítulo 10, versículo 40 e diante, fala sobre uma mulher que estava assim, bastante agitada e perturbada e irritada com a sua irmã. A história de Marta e Maria, num contexto que Jesus vai visitar a casa desses 3 irmãos, Lázaro, Marta, Maria, passar um tempo ali com eles. Quando Jesus chega na casa deles, Jesus começa a ministrar o ensino da palavra, e Marta está na cozinha arrumando as coisas, preparando a casa para servir os convidados, e Maria resolve ficar no meio dos homens lá, sentada no chão, aos pés de Jesus, ouvindo o mestre. E Marta está para lá e para cá, correndo e arrumando as coisas, e de repente ela começa a ficar muito chateada com a postura da irmã, porque a irmã não estava ajudando, porque a irmã estava lá sentada, ouvindo a palavra do mestre, e ela vai repreender Jesus, brigar com Jesus, falar com Jesus: Senhor, faz alguma coisa. Eu estou aqui arrumando tudo e Maria está aí sentada ouvindo a tua palavra, ela tem que vir me ajudar. E no capítulo 10, versículo 40 de Lucas, a Bíblia diz assim: Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta ficou chateada, mas sabe o que Jesus falou? Disse: Marta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, mas sabe, uma coisa só é importante agora, e Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Porque às vezes a gente precisa parar um pouco essa agitação, essa correria, e perceber se a gente não está deixando de buscar o principal, que é a presença do Senhor, que é a palavra do Mestre. Mas será que alguma vez você já se sentiu assim? Você já se sentiu sobrecarregada? Você já se sentiu tão debaixo de peso, um peso que talvez você considerou injusto, uma carga que não era somente sua, que você considerou que outras pessoas poderiam lhe ajudar, poderiam estar fazendo? Quem sabe na sua família está acontecendo algo assim, você está assumindo sozinho alguma coisa, você está assumindo sozinha um peso que não é só seu, mas ninguém faz nada. Todos estão de braços cruzados, talvez no seu trabalho, talvez em alguma instância da sua vida, você esteja se sentindo sobrecarregado por esses inconvenientes, mas se você é paciente, você tem uma postura e uma reação diferente em momentos assim. Terceiro teste da sua paciência: irritação. Coisas pequenas na vida, coisas pequenas no dia a dia, a gente pode fazer uma lista destas coisas que irritam, essas coisas que provocam, essas coisas que são bastante irritantes. Por exemplo, congestionamento, engarrafamento, tráfego lento. Eu não sei, as mulheres parecem que lidam melhor com isso, mas nós homens temos um grave problema quando a gente vê um trânsito lento, um trânsito chato, um trânsito que não anda, um trânsito amarrado. Você começa a ficar irritado dentro do carro. Filas longas, coisa mais chata do que fila. Você chegar num lugar, tem uma fila enorme, você, meu Deus do céu, perdi o meu dia. Furar pneu, cair num buraco. Para que coisa mais irritante do que os tampões que estão nos asfaltos, né? Aquele negócio que você passa por um, vai pum, aí daqui a pouco passa por pum, passa por pum. Aí você, caramba, pelo amor de Deus. Aí chega um momento que você começa a abençoar o prefeito, abençoar a SUCOM, abençoar todo mundo dentro do carro, né? Começa a liberar bênçãos para todo lado, abençoar a mãe do prefeito, abençoar todo mundo. A gente vai liberando bênçãos para todo mundo, mas isso porque a gente está ali no limite, né, da nossa paciência. Então algumas coisas pequenas, às vezes elas seriam controláveis, mas dependendo do seu estado, do seu humor, a gente tende a ficar tão irritado, a gente perde a paciência muito facilmente. Como que você está lidando com essas pequenas coisas que irritam? Nós lemos, por exemplo, no livro de Números, que Moisés é um cara muito paciente. Pensa num cara assim que é toda a paciência do mundo, mas que nesse contexto ele se irritou em uma ocasião particular, ele ficou
chateado e ele já estava ali aguentando as queixas do povo, né? As críticas, aquilo tudo estava abalando emocionalmente Moisés. Ele perdeu a paciência. Deus disse a ele para falar com a rocha, ao invés de bater. Deus disse para ele falar com a rocha, que ia sair água da rocha. E Moisés não contou conversa, pegou o cajado e mandou ver. Desceu a madeira na rocha, e por causa disso Deus se aborreceu com ele. Disse: olha, você não fez o que eu mandei, você está muito estressadinho, muito irritadinho, mas por causa disso você não vai entrar na terra prometida. É sério, gente. Números 20, versículos 10 e 11. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu água copiosamente. A congregação bebeu e os seus animais. Só que Deus tinha dito a ele para falar à rocha, e ele bateu na rocha, e o resultado disso foi que Deus não lhe permitiu entrar na terra prometida. Então, mesmo para Moisés, paciência tem limite, né? Eu acho que a gente já ouviu muito falar isso, e a verdade é que a nossa paciência, ela tem um limite. Todos nós temos um limite de paciência, do que seria a paciência humana, não é? Nós nos irritamos, e para muitos a irritação não é nem com coisas. Olha aqui, tem gente que a pior irritação que pode existir são as próprias pessoas. Tem pessoas que gostam de irritar, tem pessoas que são irritantes, tem pessoas que nos derrubam de alguma forma, pela maneira como elas falam, como elas são sarcásticas talvez, como elas são cínicas, como elas zombam, escarnecem. E talvez nós precisamos aprender a lição da ostra. É interessante que a ostra, ela pega uma irritação dentro dela, através de um grão, e ela transforma aquilo numa pérola. A grande lição da ostra é que nós podemos responder de forma positiva às irritações e pedir a Deus graça para transformá-las em pérolas. Esse é o nosso grande desafio nessa campanha: mudar a maneira como nós estamos lidando com as situações práticas do nosso dia a dia. Em quarto lugar, inatividade, inércia. A maioria de nós prefere qualquer coisa menos ficar parado. Nós detestamos esperar no consultório, nós detestamos esperar, nós detestamos muitas vezes ficar quietos, ficar parados. Nós não temos hábito de meditar, nós não temos hábito de estudar. Muitas vezes isso é tão difícil, especialmente para pessoas hiperativas, e a hiperatividade tem sido também um problema proveniente de toda essa tecnologia e do estresse que nós estamos vivendo. Isso tem afetado inclusive as nossas crianças. Muitos irmãos têm grande dificuldade de concentração, de participarem de uma reunião como esta, ou de uma aula na faculdade, ou de um curso de especialização. Eles têm dificuldade de memorização, de concentração. Isso tudo tem a ver com a maneira como nós estamos lidando com a possibilidade de aquietarmos, de estarmos atentos ou parados e quietos, porque isso parece cada vez ficar mais difícil. Nós falamos da paciência de Jó. Jó é um exemplo na Bíblia de um homem que não podia fazer nada senão esperar. Ele diz no capítulo 14, versículo 14 do livro de Jó: todos os dias da minha vida eu espero até que venha a minha mudança. Depois que a tragédia aconteceu na vida de Jó, ele ficou num estado meio que catatônico, né? Ele ficou ali numa situação e numa posição que ele não tinha nada para fazer. O que Satanás queria, na verdade, era que Jó abrisse a sua boca e blasfemasse de Deus, mas isso ele não fez. Ele permaneceu firme até o fim, ele permaneceu esperando em Deus. Nós podemos aprender muito com o exemplo de Jó, mas a pergunta para a gente finalizar essa mensagem é: como que nós podemos então nos tornar pessoas mais pacientes? Uma coisa importante é a gente saber o que causa impaciência. O que causa impaciência é a falta de paz, e talvez por isso que esse fruto do Espírito Santo, a paciência, vem logo depois do que nós ontem estudamos, que é a paz. Porque se uma pessoa não tem paz, ela não pode ser paciente, mas se ela tem paz, ela pode ser paciente. Se você não tem paz, nada pode fazer você se tornar uma pessoa paciente, mas se você tem paz, nada pode tornar você
impaciente. Então é tão importante entender essa sequência do fruto do Espírito Santo e como Deus está ministrando a nós nessa campanha. Então, como é que a gente aprende a ser paciente? A Bíblia revela essa resposta da seguinte maneira: em primeiro lugar, desenvolva uma nova perspectiva. Encontre maneiras novas de enxergar o que está acontecendo ao seu redor. Encontre uma maneira nova de enxergar as pessoas que estão lhe causando problema, que estão lhe irritando, que estão roubando a sua paciência. A paciência começa quando a gente começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Quando eu estou impaciente, isso significa que eu estou querendo as coisas do meu jeito. Eu estou com a minha perspectiva muito limitada. Eu quero do meu jeito, eu quero da minha hora, eu quero no meu tempo, eu quero as minhas necessidades, os meus objetivos, a minha agenda, os meus planos. Então, tudo que sai fora do meu controle, do meu planejamento e daquilo que é aquilo que eu estou querendo para a minha vida nesse momento, isso me irrita e me tira a paciência. Mas é óbvio que esse tipo de perspectiva é a raiz do egoísmo. Eu só estou pensando em mim. Eu estou vivendo uma vida autocentrada. E isso acontece muito comumente com pessoas que, quando abrem a porta do carro e começa a chover, dizem: eu sabia, só porque eu resolvi vir na praia hoje e começou a chover. Então você é o centro do universo, tudo gira ao redor de você. Exatamente, a gente está ligado nisso. Você é a pessoa mais importante do universo, não é? Se tem que chover é por sua causa, se parar de chover é por sua causa, tudo é por sua causa. Então isso no fundo revela o egocentrismo. Eu preciso aprender a ver a vida em outras perspectivas. Nem tudo tem a ver com você. Você não é o centro do universo. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Você não é o rei da cocada preta. Aprenda a ver as coisas com outros olhos. Você sabe qual é o segredo do sucesso? Se você quer ser um marido ou uma esposa de sucesso, aprenda a ver a vida do ponto de vista do seu cônjuge. Coloque o óculos do seu marido, as lentes, coloque os sapatos, da sua esposa. Não faça isso literalmente, pelo amor de Deus. Mas tente ver a vida numa perspectiva. Chega em casa, vista a roupa da sua mulher, calça, sapato, passe batom, maquiagem, fica andando no quarto como ela. Não tem nada, não é por aí não. Mas tente ver a vida na perspectiva do outro, tá? Se você quer ser um pai bem-sucedido, tente ver na perspectiva do seu filho, a idade que ele tiver. Tente compreender isso, porque às vezes a gente começa a exigir de uma criança uma postura que não é o tempo ainda. Se você quer ser um filho bem-sucedido, tente ver pela ótica dos seus pais. Porque às vezes a gente está querendo fazer as coisas do nosso jeito, tomar decisões sem pensar nos pais. Se você quer ser um empresário bem-sucedido, tente ver com a ótica dos seus clientes. Se você quiser ser um patrão bem-sucedido, tente ver com a ótica dos seus empregados. Se você quer ser um empregado bem-sucedido, tente ver com a ótica do seu patrão. Aliás, esse é um estudo bem interessante para gestores e para todas as pessoas que estão querendo se qualificar profissionalmente. Você sempre tem que tentar enxergar a ótica do outro. Se você vai para uma entrevista de emprego, não é você. É exatamente o que o outro está esperando de você. Se você está num trabalho, desenvolvendo alguma atividade profissional, você tem que perceber esses níveis de relacionamento e tentar se colocar na posição dos outros, na perspectiva dos outros. Porque se você for autocentrado o tempo todo, você vai ser sempre um problema e você vai ter sempre problemas com todo mundo. Então, tente descobrir o que as outras pessoas sentem, como elas enxergam, como elas fazem, por que elas fazem as coisas que fazem. Não significa dizer que você tem que concordar com todo mundo, mas isso vai ajudar você a compreender melhor o mundo ao seu redor. Provérbios 4:5 diz: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, não te esqueças nem te desvies das palavras da minha boca. Uma maneira de adquirir sabedoria é ver as coisas do ponto de vista de Deus. E aqui é o mais lindo e o mais importante desse ponto, é você tentar compreender a vida na perspectiva de Deus. Quando nós deixamos de olhar a vida com os nossos olhos e começamos a flutuar e a mergulhar na perspectiva de Deus, como Ele vê a nossa vida e o que está acontecendo nesse planeta, todas as coisas começam a mudar para nós. E dessa perspectiva de Deus eu ganho 3 perspectivas importantes. Primeiro, eu sou humano, eu não sou Deus.
Eu sou apenas humano, eu não sou Deus. Segundo, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito. Terceiro, Deus está no controle, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele vai usar todas as circunstâncias ao meu favor e para me melhorar, para me transformar, porque esse é o propósito eterno dele. Provérbios 20:24 diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Significa que você pode, num determinado momento da sua vida, experimentar atrasos divinos, interrupções celestiais. Às vezes Deus também pode ser uma pessoa irritante para nós, porque Ele não faz as coisas do nosso jeito, Ele não faz as coisas na forma, na hora, no momento que a gente quer. Nós estamos aqui em uma campanha e muitas coisas vão acontecer dentro do agir e do querer de Deus, e nós não podemos mudar isso. Nós temos que compreender o coração de Deus e nos submeter a Ele. O grande segredo da campanha, do jejum, da oração, não é transformar em mágica e fazer de Deus um gênio da lâmpada, e eu participando da campanha, vai Deus, faz agora o que eu quero, em nome de Jesus, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Não, o grande segredo do jejum é subjugar minha carne, é reduzir o meu corpo à servidão, é entender que eu sou servo, que existe um Senhor sobre a minha vida, e Ele tem uma perspectiva. É pedir a Deus que abra os meus olhos espirituais para que eu conheça a perspectiva dEle, e eu descanse na sabedoria dEle, na soberania dEle, sabendo que Ele tem o melhor para a minha vida, e que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, porque Deus está comigo em todas elas. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Ele é bom. Geralmente crianças são muito impacientes. E por que elas são impacientes? Porque elas não têm maturidade. E o que significa não ter maturidade? Não ter capacidade de esperar. A criança quer tudo na hora. Mas a pessoa madura, ela vai adquirindo compreensão e sabedoria com o tempo, e ela vai aprendendo a ser paciente. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Em segundo lugar, adquira senso de humor. A segunda maneira de desenvolver a paciência é desenvolver o senso de humor. Aprenda a rir. Aprenda a rir das circunstâncias. Vamos lá? Primeiro você vai fazer apenas um sorriso com seus lábios. Amém? Essa cara carrancuda, em nome de Jesus, está repreendida agora, né? Todo espírito de carranca está repreendido. Espada de Ogum está repreendido. Carranca que fica na porta, carranca que fica no carro, carranca que fica na cama, carranca que olha para a esposa, carranca que olha para o marido, está repreendido, está repreendido. Vamos lá, abrindo sorriso, abrindo sorriso, abrindo sorriso. Começa a dar uma gargalhadazinha leve. Gargalhada de Gerson. Vamos lá. E aí vai liberando, meu irmão, vai se soltando aí. Fala para o meu irmão, se solte em nome de Jesus. No bom sentido, hein? No bom sentido. Não vai se soltando totalmente, não. No bom sentido. Aprenda a ter alegria nas circunstâncias, aprenda a ter alegria nas situações. Provérbios 15:13, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Provérbios 17:20, o perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Estudos científicos têm demonstrado que pessoas que riem mais, vivem mais. O humor é um dissolvente da tensão, o antídoto para a ansiedade, um tranquilizante sem qualquer efeito colateral. O riso é o amortecedor da vida. Sabe que o amortecedor ele funciona no carro exatamente para que quando o carro toma as pancadas, né, ele não comprometa todo o motor, a suspensão. Então existem os amortecedores, e o riso é o amortecedor da vida. Os comediantes mais famosos do Brasil e do mundo, eles são pessoas que vieram muitas vezes de uma origem pobre ou muito sofrida, mas que aprenderam a sorrir e a fazer sorrir os outros. É uma grande lição de vida que nós precisamos aprender a desenvolver, o senso de humor. Sabe, você pode rir das situações, você pode rir disso que está acontecendo com você, você pode viver com isso. Sabe, é interessante que se você aprender a rir dos seus problemas, você nunca mais vai parar de rir. Você pegou, né? Porque você sempre tem problemas. Então, meu irmão, a melhor coisa
coisa é você aprender a rir dos problemas, porque se você vai ter problema até ir para a glória, é melhor você aprender a rir deles, pô, porque aí você não vai mais parar de rir, meu irmão, em nome de Jesus, né? Essa é aquela famosa técnica para você matar mosquito, acabar com muriçoca, ao invés de ficar com aquelas raquetes, ou ficar batendo, tentando matar todas de noite. Você está num ambiente que você tem muito mosquito, o que é que você faz? Pega uma, pinta o bubuzinho dela de branco, solta ela que as outras morrem de rir, né? Então, aí você, pelo menos você fica com uma muriçoca só para matar. Então a vida está cheia de situações engraçadas e nós precisamos pedir graça ao Espírito Santo de Deus para a gente poder ter senso de humor, em nome de Jesus. Terceiro, aprofunde o amor. Aprofunde o amor. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente. Esse é provavelmente um dos versículos mais diretos sobre a paciência. O amor é paciente. Portanto, se eu estou impaciente, eu não estou amando. Opa! Quando você ama, você se importa com as necessidades dos outros, com os desejos, com as dores, com os pontos de vista e também com o time de cada um. Você tem respeito. O amor é isso, é respeito. Não tem apenas a ver com você. Quando você está cheio de amor, você não se deixa dominar pela raiva, você não se torna impaciente, porque quando você está com raiva, qualquer coisa pode te provocar e você se torna uma espécie de bomba sob pressão. E nós falamos isso ontem do Baiacu, né? Quando você está sob pressão, você vai inchando. Então a qualquer momento você vai explodir. E a gente precisa orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, envia um anjo com alfinete, toca nesse irmão agora, toca nesse espírito de Baiacu, se está inchado, se está sob pressão, e entrou aqui hoje parecendo uma bola, né? Sob pressão, fura ele, Jeová, agora, em nome de Jesus. Pronto, olha o irmão ali, todo alegre agora, ó. Em nome de Jesus. Efésios 4:1-2. Rogo-vos, pois eu, como prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que você tem que ser paciente? Porque Deus nos ordenou amar. E não é possível você amar e não ser paciente, porque o amor é paciente. Amém? Quarto, dependa do Senhor. Para a gente finalizar, o passo final para desenvolver a paciência é aprender a depender de Deus nesse sentido. Claro que a gente tem que depender de Deus para tudo, mas obviamente não é uma questão de força de vontade. Pelo menos todas as técnicas que eu tentei usar até agora nunca funcionaram muito bem, entendeu? Esse negócio de contar, a não ser que você fique tomando remédio, né? As pessoas passarem por você e você tá assim. E aí, meu irmão, beleza? Tô na paz. Só que essa não é a paz do Senhor, e essa não é a paciência do Espírito Santo, tá? Então assim, tem muita gente que está procurando dedo de paz aí em outro lugar, né? Que não tem nada a ver com Deus. Paciência não é dizer assim, sabe, essa pessoa, esse cara me irrita demais, eu não sei o que eu faço, Jesus, eu tô com vontade de matar. Isso não é paciência. Tá? Por mais que você se esforce, né? Espírito de Hulk fica aí dentro, amarrado. Não, isso não é paciência. Bom, paciência não é usar uma máscara, né? Por dentro você está, mas aí bota aquela máscara ali. Não adianta, né? Paciência não tem a ver com máscara. Paciência, se a paciência é de Deus, ela é fruto do Espírito, ela é genuína, ela brota do nosso coração pela presença do Espírito de Deus. As pessoas não vão mais te incomodar como elas costumavam fazer, as situações não vão mais te irritar, te perturbar, esse turbilhão que costumava ser, porque você confia no Senhor. Amém? Porque o Espírito de Deus está produzindo em você a paciência, que é a longanimidade, que é a perseverança dos santos. Amém? Noé teve que aguardar 120 anos a chuva prometida. Isso é ou não é paciência? É muito tempo de paciência, né? Abraão esperou 100 anos para ter um filho. É muito tempo, né?
Moisés esperou 40 anos no deserto, depois passou mais 40 com o povo no deserto. É paciência demais, né? Não, gente, 80 anos. No Antigo Testamento, todo o povo de Israel esperou que o Messias chegasse por centenas de anos, até que veio a plenitude dos tempos. É muito tempo. No Novo Testamento, os discípulos estavam ali no cenáculo esperando o Espírito Santo descer, mas só desceu no dia que Jesus disse: chegou a hora. Sabe, a tua vitória já está decretada, mas você precisa do fruto do Espírito Santo, que é a paciência. A Bíblia é um livro de espera. Ela nos ensina a esperar com paciência no Senhor, descansar nele, saber que o tempo de Deus nunca é atrasado, Deus chega na hora certa, confiar no Senhor e esperar, porque Deus é quem te dá a vitória. Em nome de Jesus, que Ele te abençoe nesse dia, que o fruto do Espírito Santo da paciência seja liberado sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas famílias, sobre o povo de Deus em toda a terra. Em nome de Jesus, nós vamos ficar de pé, e eu quero pedir que você esteja com as suas mãos levantadas agora, porque eu quero orar por você. Quero orar por você. Antes da gente encerrar essa reunião, eu gostaria de liberar uma palavra profética sobre a sua vida, sobre a sua alma, sobre o seu coração. Pai, muito obrigado por essa noite. Cada vida que está aqui neste auditório representa a preciosidade do teu coração, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. O Senhor morreu por cada um de forma muito pessoal. O Senhor morreu por todos, mas na verdade o Senhor alcança a cada um de maneira individual. Eu te louvo nessa hora pela obra do Espírito na vida deste irmão, na vida desta irmã, na minha vida, na minha casa, na minha família. Te louvo pela obra do Espírito Santo na vida dos nossos filhos. Te louvo pela obra do Espírito Santo, Pai. A obra que o Senhor um dia começou, o Senhor vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós te agradecemos por essa campanha, pelo fruto do Espírito Santo, e como nós precisamos do agir sobrenatural do Senhor na nossa vida, na nossa personalidade, no nosso temperamento, no nosso caráter. Eu oro nesse momento, liberando neste lugar, debaixo da autoridade do nome do Senhor, uma palavra profética de vitória para todos os irmãos que estão lutando contra as irritações, os inconvenientes, as situações na vida que tem roubado a paciência, que tem trazido estresse, que tem perturbado a paz, o relacionamento dentro de casa, no trabalho. Pessoas que entraram aqui talvez sobrecarregadas, exauridas, drenadas, pessoas que estão cansadas, pessoas que estão muito irritadas, que estão perdendo as estribeiras por qualquer coisa. O diabo está se aproveitando disso. Ele é o semeador de contendas, e ele está aproveitando muitas vezes o estresse, a luta, a pressão, a dificuldade que estamos vivendo para tentar destruir o casamento, destruir o relacionamento, destruir a nossa vida espiritual. Mas eu oro nesta hora, Pai Santo, levanta-te na tua força e no teu poder, e libera neste lugar, Senhor, a tua paz, e gera no coração dos teus filhos e filhas o fruto do Espírito, que é a paciência, Senhor. Não estamos buscando paciência de contar até 10, nem esforço humano, porque já tentamos de tudo. Estamos pedindo que a graça do teu Espírito em nossa vida se manifeste de maneira concreta, e as pessoas possam perceber que algo profundo está acontecendo dentro de nós, que através deste jejum nós estamos recebendo mais da paz que excede a todo entendimento, e estamos nos tornando mais pacientes com aqueles que estão ao nosso redor. Nós oramos por esta revelação, para que se torne um fato, uma verdade na vida do teu povo, para que nós não nos tornemos pacientes nos hospitais, Senhor, não nos tornemos pacientes nos consultórios psiquiátricos, não nos tornemos pacientes, Senhor, por causa de doenças psicossomáticas e tantas coisas ruins que acontecem na vida de pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. Nós oramos pedindo que o Espírito da paz, o Espírito do Senhor encha o coração da tua igreja, que o resultado disso seja um povo que não anda por aí brigando e contendendo, nem explodindo, mas um povo que demonstra num século de
tanta irritabilidade e estresse, a paciência sobrenatural que vem do seu Deus. Eu oro declarando isso sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Se você recebe, dá um amém bem alto, dá um glória a Deus e aplaude